A paz do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer uma reflexão para os irmãos para ajudar a discernir aqueles que trazem verdadeiramente a mensagem do Senhor e aqueles que não trazem, porque nós precisamos de discernimento espiritual para saber qual que é a palavra de Deus e qual que não é. O apóstolo Paulo ele vai dizer que Satanás ele se transfigura em anjo de luz. Então não é muito que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça. E nós precisamos entender pela palavra de Deus como podemos analisar, como podemos julgar para descobrir se alguém traz a mensagem do Senhor ou não, porque nós não devemos agir por empolgação, por emoção ou por aquilo que os nossos olhos estão vendo, mas devemos obedecer fielmente a palavra do Senhor naquilo que Ele nos ensina. E a palavra do Senhor, ela nos ensina em 1 João, no capítulo 4, versículo 1, assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em parte, veio em carne, é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Vejam só, irmãos, quando nós lemos este versículo, parece que é muito fácil distinguir se uma pessoa ela é de Deus, se ela fala pelo Espírito de Deus ou não. Se ela confessa Jesus, é de Deus. Se ela fala que Jesus não veio em carne, não é de Deus. Mas será que é apenas isso mesmo? Por que Paulo ele nos daria o alerta de que Satanás ele pode se transfigurar em anjo de luz? Então os seus ministros também podem se transfigurar em ministros de justiça. Se era somente dizer que um confessa a Jesus e o outro não confessa. Apocalipse capítulo 13, versículo 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu sobre a terra, diante dos homens. Então veja aqui, uma besta semelhante ao cordeiro, mas que fala, que tem chifres como de cordeiro, mas que fala como dragão.
chifres como de cordeiro quer dizer que tem a aparência de cordeiro. Essa besta, ela é chamada de falso profeta. Então, na boca dela tem um engano. O engano das palavras. Ela até mesmo pode falar de Jesus, porque ela tem a aparência de cordeiro. Como que alguém vai ter a aparência de cordeiro e o cordeiro é Cristo e o dragão é Satanás? Como que alguém pode ter a aparência de Cristo sem falar de Cristo, sem exaltar a Cristo e sem engrandecê-lo e sem falar de Deus? Então, se é para ter a aparência de cordeiro, quer dizer que essa besta, que ela é um falso profeta, ela vai ter a aparência de profeta, até mesmo pelos sinais que ela opera. Mas a sua fala já não vai ser como a fala de um profeta, porque não é a palavra de Deus, não é os mandamentos de Deus que se encontram na sua boca. Então, nisso nós temos que buscar o discernimento para, através da sabedoria que vem de Deus, entender quando a palavra de Deus está sendo pregada em verdade e quando a palavra de Deus está sendo anunciada em mentira, quando ela está sendo adulterada. Nós temos várias religiões no mundo e nós temos religiões muito conhecidas que claramente adulteram a palavra de Deus, trazendo idolatria ao coração dos homens, mas falam de Deus e falam de Jesus. Então é uma aparência em que querem transmitir, mas não a verdade, porque a palavra está adulterada, está transformada. Veja o que nós encontramos em Deuteronômio, a recomendação do Senhor. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conhecestes e servamo-lo, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. O que isso quer dizer? Deus ele não envia falsos profetas. Mas quando a pessoa ela deixa de andar segundo a palavra de Deus para falar segundo a dureza do seu coração, segundo o engano do seu próprio coração que a está seduzindo, então Deus entrega esta pessoa ao engano. É como o Senhor ele disse: se um profeta vos anunciar mentira, eu coloquei a mentira na boca desse profeta. Deus ele vai falar também em Jeremias: eu não os enviei, falando a respeito dos falsos profetas. Eu não os enviei e eles foram correndo. Eu não os mandei falar, mas eles abriram a boca. Então veja o contraste que tem no próprio livro de Jeremias. Deus ele diz que não enviou o falso profeta, mas ele foi correndo.
que Deus não mandou falar, mas eles abriram a boca. E aí depois ele diz, ainda no livro de Jeremias, que se um profeta anunciar uma mentira, foi ele que colocou a mentira na boca desse profeta. Porque esse profeta ele se desviou da voz de Deus para dar ouvidos ao seu próprio coração e para andar segundo a dureza do seu próprio coração. Então Deus o entrega a enganos, ao engano que o seduz. Então Deus não enviou o falso profeta, mas a pessoa, ela quis andar pela dureza do seu coração, então Deus vai entregá-la ao engano. E através desse engano, ao qual Deus vai entregar esta pessoa, que ela quis se desviar do caminho do Senhor para andar segundo o seu próprio caminho, Deus prova o coração do seu povo, dos seus fiéis. Então é por isso que nós encontramos essa palavra, que se um profeta ou sonhador anunciar um sinal ou prodígio, e ele acontecer, e ele quiser te conduzir a adorar falsos deuses, a se desviar do caminho do Senhor, não siga, porque o Senhor está provando o seu coração para ver se você o ama de todo o coração e de toda a alma. Mas veja a recomendação de Deus. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis. Guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a Ele servireis e a Ele vos achegareis. Então, nós não devemos dar ouvidos à voz desse profeta só porque um milagre aconteceu, só porque teve a aparência de profeta. Ele teve a aparência de profeta, aparência de enviado do Senhor, mas ele foi falso. Quer ver um exemplo que nós podemos usar para isso? Eu não separei o texto aqui, então. O profeta Samuel, quando ele foi enviado até a casa de Jessé, ele foi para ungir Davi. Se eu não me engano, isso está escrito em 1 Samuel 15. Eu não lembro o versículo. E nisso, quando o profeta Samuel ele viu Eliabe, ele disse, certamente está perante o Senhor o teu ungido. Só que Deus ele disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, porque eu o rejeitei. Porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Então veja, o profeta Samuel, ele viu a aparência de Eliabe e ele pensou que Eliabe era ungido do Senhor. Mas Deus disse, não atente para a aparência. Isso serve para nós como um aviso para discernirmos entre o profeta do Senhor e o que não é profeta. Porque nós não devemos atentar para a aparência, para aquilo que nossos olhos estão vendo. Mas Deus disse, dareis ouvidos à minha voz e guardareis os meus mandamentos. E lembra do que o Senhor Jesus disse em Mateus 24? Que nos últimos dias se levantariam falsos mestres e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível, enganariam os próprios eleitos?
Em forma de figura, nós podemos dizer que o profeta Samuel quase foi enganado pela aparência, mas ele não foi enganado porque ele deu ouvidos à voz de Deus, porque ele atentou para o mandamento do Senhor, para a obediência da palavra do Senhor. Então é por isso que nós vemos no Tiago: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Quando João ele diz: põe à prova os espíritos para ver se procede de Deus ou não, o pôr à prova não é olhar, aconteceu o milagre ou não aconteceu. O pôr à prova é pegar as escrituras, orar e pôr à prova pelas escrituras se a palavra da verdade, se a sã doutrina saiu da boca daquela pessoa. Porque falar de Jesus, falar de Deus, alguém pode falar, mas para confessar o Senhor Jesus, não basta falar, é necessário confessar com os lábios, crer com o coração, mas também demonstrar com as obras, servindo ao Senhor em sinceridade e verdade de coração, num espírito justo e verdadeiro. Então, nós colocamos a prova é pela palavra. Em Atos 17, quando o apóstolo Paulo prega na igreja de Bereia, diz que os irmãos de Bereia eles foram mais nobres que o de Tessalônica, porque ouvindo a pregação de Paulo, eles examinaram as escrituras para ver se as coisas realmente eram daquele jeito. Então eles não simplesmente creram em Paulo, mas eles examinaram as escrituras, a palavra de Deus, para ver se aquilo que Paulo pregava, se a palavra que saía da boca de Paulo era a palavra de Deus ou a palavra do dragão. Nós não podemos andar pela aparência, porque assim como Satanás se transfigura em anjo de luz e os seus ministros em ministros de justiça, assim como a besta da terra tem chifres como cordeiro, mas fala como dragão, assim também, se nós andarmos pela aparência, podemos ser enganados. Como o Senhor Jesus disse, se levantarão falsos mestres e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível, enganarão os próprios eleitos. Então eu tenho que escolher é a voz que eu vou ouvir. Se é a voz de Deus que está na sua palavra, na sã doutrina do Senhor, ou se é simplesmente os milagres que meus olhos veem e aquilo me seduz e me atrai. Por causa que aquilo que os nossos olhos veem muitas vezes nos atraem, nos causam desejo de receber aquelas coisas, de conquistar aquelas coisas, de alcançar aquelas coisas. Mas é pela palavra do Senhor que eu vou viver na verdade e andar com um espírito sincero diante dele. Então, como a palavra diz, te falta sabedoria para julgar segundo a palavra de Deus, em Tiago, no capítulo 1, versículo 5, pede a Deus que a todos dá liberalmente. Provérbios, capítulo 2, diz, busque a sabedoria como a prata
e como a tesouros escondidos a procure. Ore, peça a Deus o dom do discernimento espiritual na sabedoria da palavra, para pela palavra dele você poder julgar retamente, não segundo o que seus olhos veem, mas segundo o que a palavra de Deus ensina e nos conduz a viver nos seus caminhos. Deixe o seu comentário. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se não é inscrito, inscreva-se no canal. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.